Meu noivo e eu estamos juntos há 8 anos e noivos há 3. Eu estava fazendo meu doutorado e me dividindo entre isso e os preparativos do casamento. Meu noivo assumiu grande parte desse trabalho, mas foi perfeito pois o nosso local dos sonhos estava reservado até depois da minha formatura. Então, o que fizemos foi reservar o nosso local dos sonhos com 3 anos de antecedência. É realmente um lugar belíssimo. A única data que conseguimos foi em setembro deste ano. Minha irmã ficou noiva alguns meses atrás. Eles planejavam se casar na primavera do próximo ano. Não tinham um local definido, mas já tinham alguns fornecedores alinhados e uma data definida. Ontem nossos pais nos convidaram junto com nossos parceiros para um churrasco em família onde minha irmã anunciou a todos que está grávida. Todos ficaram muito felizes por ela e pelo meu cunhado que é um cara ótimo. Minha avó perguntou à minha irmã se o casamento ainda aconteceria na data prevista ou se eles iriam adiar devido à gravidez. Ela respondeu que esperava antecipar para setembro. Não seria um problema já que não temos muitos convidados de fora da cidade, então eles poderiam comparecer a ambos os casamentos. Minha avó ficou feliz e perguntou à minha irmã se ela precisava de ajuda para planejar um casamento em tão curto prazo. Foi então que minha irmã virou-se e disse: É sobre isso que eu queria conversar. Eu realmente estava esperando que a gente pudesse meio que usar o seu local. Eu realmente não posso me estressar muito com o planejamento de um casamento enquanto frequento as aulas de maternidade, e acho o lugar tão bonito. Significaria muito para mim. Todo mundo ficou silêncio. Todos estavam olhando para mim esperando que eu dissesse. Sim, claro, tudo pela minha irmãzinha. Meu cunhado parecia muito desconfortável e disse a ela que eles haviam conversado sobre isso e que não era correto me colocar nessa situação, mas minha irmã apenas disse: Não seja assim. Minha irmã quer fazer o melhor para mim, então não é grande coisa, certo? Eu apenas disse. Bem, na verdade eu não sei, estou muito apegada ao local. Aí começaram os choros e ela saiu correndo. Minha avó me disse que eu estava sendo egoísta porque ela precisava mais do local do que eu. Tentei me defender e minha mãe disse: Você esperou 3 anos. Você não poderia esperar mais alguns meses? Quando foi que sua irmã já te pediu algo? Depois de alguns comentários, meu noivo ficou realmente bravo e nós fomos embora. Minha irmã me ligou chorando e disse que era injusto que eu sempre consiga o que quero e que eu poderia ter feito isso por ela. Meu pai disse que é só um local e o que importa é a pessoa com quem você está se casando. Ele está meio certo, mas nós estamos planejando isso há tanto tempo. Meu noivo está furioso com minha família e nem quer que minha irmã venha. Agora minha família está ameaçando não vir porque eu estou sendo egoísta e minha irmã precisa mais do local do que eu, já que ter um bebê é muito estressante. Atualização. Meu cunhado me ligou e pediu desculpas pelo inconveniente. Ele me contou que havia discutido com minha irmã e que ela havia dito a ele que não faria o pedido. Agora ele está realmente chateado com ela e me alertou que minha irmã está me culpando por potencialmente arruinar seu casamento. Meu pai me enviou cerca de 5 mensagens mais ou menos assim: espero que esteja feliz. Sua irmã não parou de chorar desde ontem, e por aí vai. Meu noivo e eu decidimos excluir minha irmã da festa de casamento e substituí-la por minha tia, que foi a única membro da família que ficou do meu lado. Ainda não decidimos se vamos convidar ou não toda a minha família. Além disso, minha mãe resolveu se meter. Ela ligou para os pais do meu noivo e disse a eles que seria melhor se minha irmã ficasse com o local do casamento porque ela está grávida e a pré-eclâmpsia é comum na nossa família. Não entendi muito bem o que isso significa. Meu futuro sogro disse a eles para irem embora e basicamente repreendeu minha mãe por esperar algo tão absurdo e que eles iriam me perder se continuassem com favoritismos. Então minha mãe também começou a chorar e a dizer que meu sogro é um idiota. Isso está ficando tão patético. Parece saído de uma péssima novela. Meus futuros sogros estão vindo para cá com alguma comida e vinho e basicamente me disseram para não me preocupar e que não importa o que aconteça, eles serão o meu porto seguro. Eu chorei de felicidade. Atualização 2. Não faz muito tempo, mas essa postagem explodiu. Eu estava esperando apenas algumas respostas, mas o apoio foi avassalador. O que me surpreendeu foi que essa história foi parar na mídia mainstream. Mas vamos à história. Desde que isso viralizou, muita coisa aconteceu. Minha irmã viu essa história enquanto navegava no Reddit e ela ficou furiosa. Me acusou de retratá-la como uma louca e de distorcer os fatos. Informação. Minha irmã ficou sabendo da situação devido a várias reportagens da mídia e entrou no Reddit. Ela disse que eu estava sendo injusta, que ela é da família e que pediu com educação porque me ama. Ela também destacou que a opinião de estranhos na internet não conta porque a família é mais importante e eu deveria me concentrar em fazer minha família feliz. A única mensagem que eu respondi foi esta:
Sinto muito que você tenha interpretado dessa maneira, em nenhum momento eu distorci o que aconteceu. Como você pode perceber, não descrevi seu tom de voz nem exagerei em nada. Talvez você tenha uma memória diferente daquela noite, mas isso é um desvio do assunto. Estou cansada de me curvar à sua vontade, minha vida toda fui sua serva e sua capacha. Lembra de todos os aniversários que tive que compartilhar com você porque você fazia birra por não ganhar presentes? Ou quando você chorava para que eu preenchesse suas candidaturas de emprego? Mas a coisa que mais me machucou até agora foi quando você arruinou minha formatura. Estou farta, admito que também te mimei. Mas não farei mais isso. Se você quer tanto se casar antes do bebê nascer, você poderia olhar algum lugar que oferece casamentos de última hora. Eu gastei muito tempo planejando meu casamento para entregá-lo a você, e se você quer arruinar nosso relacionamento por causa disso, vá em frente. Eu vou dormir tranquila e segura sabendo que não foi minha culpa. A única resposta que ela me mandou foi: Uau, você deve me amar muito. e me bloqueou. Ela me desbloqueou esta manhã para me enviar isso. Meus pais na verdade não me escreveram desde o incidente com meu sogro, meu irmão mais velho. Sim, tenho um irmão mais velho, mas ele mora em outra cidade e não estava no churrasco, por isso não o mencionei. Além disso, inicialmente ele não poderia vir ao casamento por causa do trabalho e mudou seus planos depois de ouvir sobre toda a história. Ele me contatou e quis saber o que aconteceu porque ouviu uma história estranha da minha mãe e do meu pai. A minha mãe havia dito a ele que eu havia oferecido antes do churrasco para ceder o local do casamento à minha irmã e que eu a humilhei. Contei a ele o que realmente aconteceu e ele não teve problema em acreditar em mim. Conversamos muito sobre o comportamento dos nossos pais e ele confessou que se mudar foi em parte devido aos nossos pais sendo péssimos conosco. Ele me disse que a mãe ficou sabendo da postagem e estava brava comigo por trair minha família. Ainda não escrevi para os meus pais o que muitos de vocês me aconselharam a fazer, pois tenho que aceitar o fato de que eles amam mais a minha irmã do que a mim, se é que me amam. O casamento. Nos reunimos e colocamos senhas com a maioria dos nossos fornecedores e também diretamente com o local do casamento. Também cancelamos o serviço de catering que meus pais pagaram. Então, a curto prazo não conseguiremos um serviço completo de catering como queríamos, mas todos os nossos amigos e a família do meu noivo nos ajudarão a preparar um buffet, e todos vão contribuir. Essa será a nossa despedida de solteiro. Como agora teremos que gastar mais com comida, cancelamos nossas despedidas de solteiro e faremos uma sessão de cozinha com a família e amigos. Agradeço novamente por me ajudarem a perceber como minha família é tóxica. Vou tentar resolver a situação. Se eles pedirem desculpas de coração, serão bem-vindos no meu casamento, mas se não, bem, ainda tenho meu irmão que me levará até o altar e minha tia. Atualização 3. Entramos em contato com a nossa organizadora de eventos e ela ficou realmente horrorizada. Ela me disse que nunca tinha sequer conversado com a minha mãe desde o dia em que fomos reservar o local do casamento. Ela me garantiu que mesmo que ligassem e dissessem que eu queria isso, eu teria que estar presente para fazer qualquer alteração. Portanto, informamos a todos que vão trabalhar conosco no nosso casamento e eles ofereceram contratar segurança para o dia por um preço reduzido. Alguns dias se passaram e felizmente conseguimos resolver muitas coisas. Senhas foram definidas com os fornecedores, a segurança foi contratada, as receitas para o churrasco de família e amigos foram escolhidas e eu vou começar a terapia em breve. Infelizmente algumas coisas perturbadoras também aconteceram. Minha irmã está fazendo campanha contra mim no Facebook, fazendo constantes comentários passivo-agressivos, dizendo que eu a deixei deprimida e etc. Recebi muitas mensagens dos amigos dela dizendo que eu sou uma pessoa horrível por tratá-la dessa maneira. Não vou mencionar o que aconteceu com meu cunhado, ele quer contar a sua história quando estiver pronto. Bloqueei todas as tentativas de assédio online e minha irmã também, mas há 2 dias as melhores amigas da minha irmã jogaram ovos no meu carro. Eu chamei a polícia e minha vizinha, cujo passatempo é olhar pela janela e espionar as pessoas, ela as identificou. Ela é uma senhora carrancuda, mas na verdade é muito adorável quando você a conhece. Agora para a parte que me deixou furiosa. Depois de não falar com meus pais por vários dias, eles ligaram e perguntaram se poderíamos conversar para resolver as coisas. Eu estava desconfiada, mas concordei em encontrá-los com meu noivo em nosso apartamento. Quando eles chegaram dava para ver que minha mãe tinha chorado, e honestamente, senti pena por cerca de 10 minutos. Muitos de vocês disseram que eles provavelmente favoreceram minha irmã para evitar que ela surtasse ou que ela poderia ter sido diagnosticada com alguma coisa e é por isso que eles a tratam como uma criança. Bem, não, acontece que minha irmã é como muitos de vocês suspeitaram, apenas uma pessoa má, sem histórico médico, sem diagnóstico, nada. Começamos a conversar estranhamente, então começamos a falar sobre o assunto. Meu pai primeiro nos perguntou por que cancelamos os serviços de buffet, ao que meu noivo respondeu que não queríamos ter nada que eles pudessem usar contra nós.
Surpresa total dos dois. Meu pai agiu ofendido e disse que nunca faria isso, ao que eu disse melhor prevenir do que remediar. Minha mãe continuou me chamando de desrespeitosa por falar com eles dessa maneira. Eu os chamei de desrespeitosos por tudo que eles disseram e fizeram nos últimos dias. Entramos em uma discussão acalorada sobre o local da festa novamente, ao que meu pai repetiu o absurdo de: não importa onde você se casa, mas com quem você se casa. E finalmente eu dei a resposta que muitos de vocês queriam que eu desse. Sim, pai, exatamente. Mas não é estranho como isso só se aplica a mim e não à minha irmã, contanto que ela esteja se casando com meu cunhado, não importa onde, certo? Ficou um silêncio sepulcral e meu pai ficou vermelho como um tomate e ofegante como um peixe fora d'água. Minha mãe estava chorando silenciosamente novamente. Então eu disse: Bem, estou esperando a sua justificativa. Meu pai bateu as mãos na mesa e começou a falar sobre família e sacrifícios e como uma família amorosa deveria fazer o que está ao seu alcance para fazer o outro feliz. Eu simplesmente respondi: Como quando você tentou me fazer feliz no dia da minha formatura? Você sabe, quando minha irmã destruiu meu bolo porque ela não estava no centro das atenções. Silêncio novamente. Minha mãe disse baixinho: Por que você nos odeia tanto? Eu olhei para ela e disse: Eu poderia fazer a mesma pergunta a vocês. Novamente nada. Meus pais sabiam que haviam errado, mas não estavam prontos para admitir. Minha mãe tentou me fazer sentir culpada dizendo que minha irmã está infeliz, que ela não sai há dias porque as pessoas a julgam muito. Meu pai começou a divagar sobre como minha irmã mais nova apenas precisa de mais tempo e atenção porque ela é a mais nova e etc. Basicamente desculpando o comportamento dela. Eu disse a eles que me senti magoada porque agora via o favoritismo flagrante deles, que eles nem mesmo tentaram esconder o fato de que amavam mais a minha irmã. Minha mãe tentou dizer que isso não era verdade dizendo: Nós amamos vocês igualmente. Eu não aceitei. Abri uma lista que tinha escrito no meu celular onde registrei todos os momentos que eu me lembro de eles colocando minha irmã na minha frente. Era uma lista muito longa. Alguns tinham datas, outros eram situações mais específicas. Quando terminei, meus pais estavam horrorizados, derrotados e quase chorando. Eles queriam começar a explicar novamente como eu estava errada, mas eu disse que essa conversa não estava levando a lugar nenhum. Eles precisam organizar uma terapia familiar para nós e pedir desculpas a mim ou eles não serão convidados para o casamento. Eles saíram e não ligaram desde então. Atualização. Depois da última vez que conversei com meus pais, eles não mudaram sua posição. Eu era a vilã. Eu era responsável pela depre da minha irmã e pelo fracasso de seu relacionamento. Chegou ao ponto de eu ter que bloqueá-los e mudar meu número pois eles estavam me contatando através de telefones de parentes e assim por diante. Foi realmente desanimador. Especialmente em um momento que deveria ser tão especial. Fui assediada pela minha irmã e seu séquito no Facebook e no Instagram. Então simplesmente deletei minha conta. Foi uma época mentalmente exaustiva. Mas a família e os amigos do meu marido e meu irmão me ajudaram a superar. Basicamente eu me afastei de todos os membros da família que me criticaram por manter a data do meu casamento. Minha avó veio à minha porta alguns dias antes do casamento implorando para ser convidada. Tive uma longa conversa com ela e ela acabou pedindo desculpas, mesmo que ainda não conseguisse entender a lógica de trocar as datas dos casamentos, mas ela não queria me pressionar e queria estar lá para mim. Nos abraçamos, mas nosso relacionamento ainda não voltou ao normal. A despedida de solteiro foi incrível. Cozinhamos até o amanhecer e tudo ficou delicioso. Meu marido fez um belo bolo de 3 camadas. Dia do casamento. A manhã foi muito boa e relaxante. Minhas madrinhas e eu nos arrumamos, bebemos um pouco de prosecco e tiramos fotos. Meu vestido serviu perfeitamente e eu estava deslumbrante. Mas então chegou a hora de ir para a cerimônia. Estávamos no local tirando fotos antes com meus amigos quando vi o carrinho da minha irmã se aproximando do local. Confesso que meu coração quase saiu pela boca. Uma das minhas amigas correu para o local para chamar um dos seguranças que contratamos. Eu realmente não queria outro momento de fúria no meu casamento. Ela estava chorando de raiva e assim que me viu começou a gritar obscenidades. Aparentemente eu sou uma veia que fez o noivo dela terminar com ela. Ela estava como possuída e naquele momento eu não pude deixar de sentir pena dela. Uma coisa a explicar é que pela manhã as plantas são sempre regadas no local por alguns desses sistemas de aspersão. Portanto, a terra estava um pouco enlameada. O que aconteceu em seguida foi muito rápido. Minha irmã se abaixou para pegar lama e estava se preparando para jogar em mim e no meu vestido quando minha madrinha correu em sua direção e a empurrou, fazendo com que ela caísse com o traseiro nas flores. O segurança chegou segundos depois e a removeu. E com isso eu tinha evidências suficientes para solicitar uma ordem de restrição contra ela. Eu nem queria prestar queixa na polícia naquele momento. Só queria que ela ficasse longe de mim. O resto do dia foi simplesmente incrível. Casei com meu melhor amigo, o amor da minha vida e minha rocha. Meu irmão me levou até o altar. Todos nós choramos nos votos. Foi simplesmente espetacular. E claro, senti falta dos meus pais. Mas é o que é.
A celebração foi muito divertida. Meu marido tinha ensaiado uma coreografia de uma música da Taylor Swift com seus padrinhos e os discursos pareciam de um clube de stand-up. Fomos para a lua de mel e quando voltamos decidi começar a procurar empregos em outra cidade. Eu não queria perder meus amigos, mas senti que precisava de um novo começo. Consegui um novo emprego em uma universidade em uma cidade maior e estamos atualmente no processo de mudança. Mas talvez a maior mudança e também a mais clichê é que estou grávida. É um bebê clássico de lua de mel. Não contamos para ninguém por medo de algo acontecer. Então vocês pessoas legais do Reddit são os primeiros a saber além do meu marido e eu. Estou tão emocionada que me emociono só de escrever isso. Isso não era algo que planejávamos por alguns anos, mas estamos eufóricos mesmo assim. Só ouvi falar do resto da minha família por meio de pessoas na cidade. Minha irmã ainda anda por aí dizendo às pessoas que eu era a razão pela qual o cunhado terminou com ela e que eu estava tentando prejudicá-la ou algo assim. Ela voltou a morar com meus pais e se recusa a trabalhar. Minha avó me disse que a última vez que viu meus pais eles pareciam exaustos porque minha irmã estava se comportando como uma criança. Acho que a criação deles está voltando para assombrá-los. Só posso dizer que estou muito feliz agora. Dói ter perdido a família, mas no final do dia cortar pessoas tóxicas foi a melhor coisa que eu poderia fazer. Agora tenho um marido e um bebê de lua de mel a caminho, minha própria família, e uma espinha dorsal brilhante. Obrigada Reddit por me tranquilizar de que eu realmente não estava sendo egoísta, de que minha família não estava certa. Muito obrigada por apenas escreverem seus comentários me apoiando. Até comecei a fazer terapia, mas devo dizer que estou realmente gostando da vida. Obrigada por tudo. Atualização 2. Para responder a algumas perguntas. Eu não sei quando ou se o cunhado vai contar a história dele. O bebê da minha irmã está bem. Quando ela caiu em um canteiro de flores macio. A outra pergunta que recebi é sobre quantos meses minha irmã estava grávida quando isso aconteceu. Não tenho certeza, mas isso foi em setembro. Então ela estava com menos de 3 meses de gravidez quando isso aconteceu. Então mal dava para perceber se isso te dá uma ideia. E claro que continuei com meu casamento depois que isso aconteceu. Eu não ia me lamentar pelo ocorrido. Além disso, terminei de tentar postar no Reddit, então esta será a última vez que vocês ouvirão falar de mim e dessa história toda. Muito obrigada pelo apoio desta comunidade. Boas festas pessoal.